Você já olhou ao redor da sua casa e sentiu como se o espaço estivesse encolhendo? Não porque a casa seja pequena, mas porque há coisas demais. E nenhuma delas realmente faz você se sentir conectada. Uma pilha de roupas que você não usa há meses. Um canto de aparelhos comprados e esquecidos. Um pedido feito de madrugada que você já esqueceu porque comprou. Ainda ali na caixa, sem abrir. Nós não apenas vivemos na bagunça. Nós vivemos através dela. Com as emoções, com o dinheiro e, às vezes, até com a alma. E aos poucos, essa desordem nos esgota. Mas, em um canto bem diferente do mundo, existe um modo de viver que acontece em silêncio. No Japão, muitas pessoas escolhem viver com menos coisas, mas tem mais do que realmente importa: paz, autonomia e clareza na mente. Não graças a mudanças dramáticas, mas graças a pequenos hábitos, repetidos a cada dia. E são esses hábitos que não apenas arrumam a casa, eles criam abundância, compram de volta o tempo. E o mais importante, abrem uma vida de liberdade a partir de dentro. Hoje, eu te convido a uma jornada suave, para explorar o espírito, os hábitos e a mentalidade minimalista com que os japoneses constroem a prosperidade. Porque talvez o que precisamos não seja ter mais, mas ter menos, com intenção. 1. Uma camisa, um pensamento, uma vida diferente. Quando eu era estudante, comprei uma camisa branca que custava 3 vezes mais do que eu normalmente gastava com roupas. Naquele momento, eu não pensei muito, só achei ela bonita. Etiqueta japonesa, corte impecável, tinha um ar de sofisticação, de algum jeito. Mas no fundo, o que eu queria era parecer alguém com bom gosto. Usei essa camisa exatamente 3 vezes. A primeira, numa apresentação. A segunda, num encontro que não deu em nada. A última, eu nem lembro mais. Ela ficou lá, quieta no armário, durante um ano inteiro. E toda vez que eu a via, sentia uma pontada leve, de arrependimento de não saber por que a comprei. Mais tarde, ao conhecer o minimalismo japonês, percebi uma coisa. Os japoneses não perguntam, posso comprar isso? E sim, eu realmente preciso disso? Isso torna minha vida mais leve, mais profunda? Eles não vivem o minimalismo por medo da falta. Vivem porque entendem o valor do suficiente e das coisas que nos fazem sentir verdadeiramente ricos por dentro. Riqueza, no fim, não vem do que você compra, mas do que você escolhe manter depois de ter coragem de deixar o resto ir. Um quarto mais vazio, uma mente mais clara, um consumo mais intencional. Um estudo da Universidade de Cornell mostrou que a alegria de comprar experiências, como um jantar acolhedor, uma viagem tranquila, dura muito mais do que a de comprar bens materiais. Mas sabe o que é mais interessante? Os japoneses não precisam comprar experiências. Eles as vivem. Na cozinha, no tatame, ao preparar o chá, ao dobrar uma camisa escolhida para ficar. Ainda guardo aquela camisa branca, mas não no armário, e sim na memória, como um lembrete suave. Bonito nem sempre é suficiente. Caro nem sempre é valioso. O que importa é se isso te faz viver mais profundamente ou não. Você tem algum objeto assim? 2. Manter uma vida pequena para que a mente possa ser maior. Ainda me lembro da primeira vez que recebi o salário no novo emprego. Parecia que eu tinha desbloqueado algum nível de maturidade. E, como forma de comemorar, comprei imediatamente um novo celular. Não porque o antigo estivesse quebrado, mas porque eu sentia que merecia. Para ser sincera, na época, eu nem pensei muito. Eu só estava fazendo o que quase todo mundo faz: ganhar mais,
gastar mais. Um aumento de salário era um sinal para viver de um jeito mais chique. Um bônus era a desculpa perfeita para renovar o guarda-roupa, planejar uma viagem, reformar a casa, até mudar o estilo de vida. Mas um dia, li uma frase que me fez parar. Nós não nos tornamos ricos ganhando mais, mas precisando de menos. Comecei a observar o modo de vida dos japoneses. Muitas pessoas, mesmo com boa renda, ainda escolhem morar em uma casa pequena, andar de bicicleta velha e usar a mesma tigela de arroz há mais de 20 anos. Não porque lhes falte dinheiro, mas porque entendem quanto menos coisas temos para guardar, manter, proteger, mais espaço sobra para respirar, pensar e viver com profundidade. Lembro-me de uma expressão na filosofia Danshari: recusar o que não é necessário, descartar o que não se usa, libertar-se do que nos prende. 3 passos simples de ouvir, mas que, quando aplicados ao consumo e às finanças, abrem uma liberdade muito real. Os japoneses não vivem o minimalismo por avareza. Eles apenas se perguntam, em silêncio: será que eu realmente preciso de mais? Ou estou comprando para preencher algum outro vazio? E quanto mais vezes respondem com clareza, mais conseguem manter o mesmo estilo de vida, mesmo quando a renda aumenta. Escolhem a liberdade em vez do brilho. Escolhem a plenitude interior em vez da exibição externa. Tente imaginar, se amanhã o seu salário dobrasse, o que realmente mudaria na sua vida? Seria uma escolha que te levaria à paz? Ou um novo ciclo, apenas mais caro? Riqueza, às vezes, é simplesmente saber parar no ponto certo. 3. Uma pequena pergunta e a verdadeira liberdade. Houve um tempo em que eu era viciada em comprar cadernos. Não porque eu precisasse usar todos, mas por causa da sensação de começar uma nova página em branco, uma nova oportunidade, uma promessa vaga de que, desta vez, eu escreveria com regularidade, viveria de forma mais organizada. E assim, toda vez que eu me sentia cansada, confusa ou precisando me recompor, eu comprava mais um caderno. A satisfação durava exatamente 3 minutos. Até eu perceber, eu não precisava de mais um caderno novo. Eu só precisava sentar, abrir qualquer um dos antigos e começar a escrever. Desde então, criei um pequeno hábito aprendido com uma amiga japonesa. Antes de comprar qualquer coisa, pare por alguns segundos e pergunte a si mesma: eu realmente preciso disso? Não é eu tenho dinheiro suficiente, nem quanto está o desconto, mas sim, este objeto vai tornar minha vida mais leve e mais profunda? À primeira vista parece simples, mas num mundo que constantemente sussurra: compre, você merece, escolher o suficiente em vez de mais é um ato de muita coragem. Os japoneses entendem isso. Eles vivem de forma mais lenta, escolhem com cuidado, adiam a gratificação imediata e se mantêm longe dos cartões de crédito que prometem aproveite agora, pague depois. Não por medo de dívidas, mas por valorizarem a leveza da mente. Li uma vez um estudo sobre o efeito do custo afundado, que diz que, quando já gastamos dinheiro com algo, temos tendência a continuar gastando, só para justificar a primeira decisão. E então, não perdemos apenas dinheiro. Perdemos também a clareza. Perdemos a linha entre o querer e o precisar. Mas basta uma pausa, uma pergunta curta, uma escolha intencional para nos livrar de uma longa sequência de consumos inconscientes. Da próxima vez que você for comprar algo, mesmo pequeno, tente parar um instante, não para se negar, mas para se ouvir melhor.
porque muitas vezes o que realmente precisamos é do silêncio antes da decisão. 4. Comprar menos para escolher melhor. Eu já tive uma mochila barata, leve, com muitos bolsos, parecia moderna. Mas depois de alguns meses de uso, as alças começaram a descascar, o zíper travava e até uma chuva leve fazia a água entrar. Então eu comprava outra e depois mais outra. 3 mochilas em um ano, custando, no total, mais do que uma boa desde o início. Mais tarde, quando comecei a entender o espírito de Shokunin, a dedicação dos japoneses ao ofício artesanal, passei a olhar para cada objeto ao meu redor de um jeito diferente. Não era mais apenas funciona ou é bonito, mas foi feito com cuidado? É durável o bastante para me acompanhar por muito tempo? Me faz sentir gratidão toda vez que o uso? Os japoneses não praticam o minimalismo como uma proibição de comprar. Eles apenas compram menos, para escolher melhor. Uma boa faca afiada a cada ano. Uma bolsa de couro simples que fica mais macia com o tempo. Um par de tamancos de madeira consertados várias vezes, mas nunca substituídos. Isso não é apenas consumo. É uma relação entre a pessoa e o objeto, entre o hábito de comprar e a qualidade de viver. No Japão, vi uma lojinha que vendia tigelas de cerâmica. Cada tigela tinha pequenas rachaduras douradas. O vendedor sorriu e disse: "Nós não escondemos as rachaduras. Nós as destacamos com ouro." Essa é a filosofia do kintsugi. Celebrar o que já quebrou, o que já foi usado, mas ainda tem valor. E então eu entendi. O belo não está no novo, no brilhante, no que está na moda. Está na durabilidade, na sinceridade, na presença constante na nossa vida, como parte da memória. Da próxima vez que você for comprar algo, tente não perguntar quantas peças vem no pacote, mas sim, será que ainda vou valorizá-lo daqui a 5 anos? Porque talvez um item de qualidade não apenas economize seu dinheiro, mas também te ensine a viver mais devagar, tempo suficiente para sentir o que realmente vale a pena. 5. Quando há mais de um caminho, o coração fica mais leve. Eu costumava pensar que, se trabalhasse duro e mantivesse um emprego estável, mais cedo ou mais tarde eu teria uma vida segura. Naquela época, estabilidade financeira, para mim, significava apenas ter um salário fixo todo mês. Mas então veio a pandemia. A empresa reduziu a equipe. E eu, que sempre chegava cedo e saía tarde, também estava na lista. A sensação de cair no vazio naquele dia ainda é muito clara para mim. Não era só perder o emprego, era perceber que eu não tinha outro caminho para seguir. Depois, numa conversa com uma amiga que mora em Kyoto, ouvi ela dizer uma frase muito leve. Eu ainda dou aulas, mas nos fins de semana faço cerâmica. Não é pelo dinheiro, é porque isso é uma âncora. Quando uma fonte de renda se corta, ainda tenho onde respirar. Esse lugar para respirar era exatamente o que eu não tinha. Os japoneses são muito bons em se preparar em silêncio. Eles não esperam a crise chegar para pensar num plano B. Eles cultivam pequenos fluxos constantes, como plantar mais uma fileira de verduras no jardim, não para colher agora, mas para ter algo quando for preciso. Não é preciso transformar todo hobby em trabalho extra, nem viver em ritmo de 24/7. Basta ter uma pequena habilidade, escrever, fazer artesanato, traduzir, cuidar de plantas, para já plantar uma semente para o futuro. Ninguém deseja depender um dia de uma segunda fonte de renda. Mas tê-la é ter mais liberdade, mais escolhas, mais calma diante do incerto. Estabilidade financeira, às vezes, não vem de quanto a gente ganha,
mas de quantos caminhos ainda restam, se, de repente, um deles desaparecer. 6. Guardar dinheiro é difícil, mas guardar tempo é ainda mais. Houve uma fase em que minha agenda estava sempre cheia, do amanhecer até a noite. Não porque eu fosse uma pessoa importante, mas porque eu acreditava que estar ocupada era um sinal de sucesso. Quanto menos tempo livre eu tinha, mais eu sentia que meu valor aumentava. Até que um dia, recebi a notícia de que minha mãe havia caído e precisou ser internada. Não era grave, mas eu não consegui ir imediatamente. As passagens estavam caras, a agenda cheia de reuniões, e eu disse uma frase que até hoje me dói lembrar. Deixa eu me organizar primeiro. Eu consegui me organizar, mas não naquele dia. E pela primeira vez, percebi. Há coisas que não podem ser adiadas. Há momentos que, se você não estiver presente, nunca mais voltam. Os japoneses têm um respeito muito silencioso pelo tempo. Não apenas pelo tempo dos outros, mas também pelo próprio. Eles não falam muito sobre produtividade, mas fazem pequenas e firmes escolhas para proteger o tempo de viver, caminhar em vez de dirigir, comer em casa em vez de sair, acordar cedo para preparar o chá em vez de correr atrás do trem. Não porque eles sejam desocupados, mas porque entendem, o tempo não pode ser recuperado. O dinheiro pode acabar e ser refeito. Mas uma hora que passou, nunca mais volta. Li uma vez um estudo que dizia que as pessoas que se sentem ricas em tempo costumam ser mais felizes do que aquelas que se sentem ricas em dinheiro. E sabe o mais curioso? Essas pessoas não necessariamente têm mais tempo. Elas apenas escolhem usá-lo de outra forma. Da próxima vez que você pensar em aceitar mais um trabalho, um convite, um gasto que custe algumas horas da sua vida, tente se perguntar: será que isso realmente vale o meu tempo? Porque às vezes, a verdadeira riqueza é simplesmente viver a própria vida, no ritmo que o coração escolhe. 7. Riqueza não é um salto, é um caminho de pequenos passos com significado. Eu costumava pensar que, para mudar minha vida financeira, eu precisava fazer algo grandioso. Ganhar mais dinheiro, criar um plano de gastos complicado, ler um livro grosso sobre investimentos, mas toda vez que começava cheia de energia, eu terminava exausta e nada mudava. Até que um dia, ouvi um japonês falar sobre Kaizen, uma única palavra, mas que abriu uma nova forma de viver. Kaizen não é mudar rápido, é evoluir com constância, sem barulho, sem drama, apenas passos pequenos, repetidos por tempo suficiente para criarem um grande resultado. Comecei levando marmita para o trabalho 2 dias por semana, fazendo meu próprio café em vez de comprar, apagando alguns aplicativos de compras. Coisas simples, mas o suficiente para perceber. Eu não precisava mudar o mundo, só precisava mudar um pequeno hábito de hoje. Os japoneses vivem o espírito de Kaizen não só no trabalho ou nas habilidades, mas também nos gastos. Eles observam seus hábitos com leveza. Por que hoje comprei isso? Da próxima vez posso fazer diferente? Sem julgamento, sem pressão, apenas se entendendo um pouco mais a cada dia. E é justamente esse entendimento que é o bem mais precioso, porque ele nos faz comprar menos, mas com mais sabedoria. Gastar menos, mas com mais intenção. Economizar mais, sem sentir que estamos perdendo algo. Existe uma matemática suave no Kaizen. Se a cada dia melhoramos o cento em relação a ontem, depois de um ano, nossa vida já mudou completamente. Não por milagre, mas pela paciência gentil. E quem sabe hoje, esse pequeno passo, seja apenas sentar, olhar sua planilha de gastos da semana passada e se perguntar baixinho: existe uma forma mais delicada
de usar meu dinheiro? Porque a verdadeira riqueza, às vezes, começa com uma pergunta, repetida com paciência e com amor por si mesma. 8. Liberdade financeira. Às vezes é uma manhã sem despertador. Eu costumava achar que liberdade financeira era ter muitos zeros na conta bancária, uma casa grande, uma viagem que durasse um mês inteiro, uma vida em que não fosse preciso olhar o preço no supermercado. Mas então conheci uma mulher japonesa no interior de Kyoto. Ela morava numa casinha simples, cultivava hortaliças no quintal, não tinha carro, não usava redes sociais. E ela disse algo que me deixou em silêncio por muito tempo. Sabe, eu não sou rica, mas não preciso pedir permissão a ninguém para viver um dia do meu jeito. Desde então, comecei a enxergar a liberdade por outro ângulo. Não como quanto tenho, mas como o que posso escolher com o que já tenho. Liberdade é quando você é forte o bastante para recusar um trabalho que te esgota. Lúcida o suficiente para não correr atrás de algo só porque os outros têm. Leve o bastante para não precisar provar que é bem-sucedida segundo o padrão de ninguém. Os japoneses não buscam riqueza acumulando mais e mais. Eles escolhem outro caminho, precisar de menos, para viver mais fundo. Cada decisão de compra, cada gasto, é uma forma de expressar quem se é, não para mostrar, mas para saber com clareza. Aprendi que liberdade nem sempre vem com empolgação. Às vezes, ela é muito calma, como preparar café em casa, em vez de esperar na fila de uma cafeteria. Como ignorar uma promoção de fim de semana que você não precisa de verdade. Como acordar numa segunda-feira sem sentir que está sendo perseguida pelo tempo. A gente não precisa viver em grande escala para ser livre. Basta viver de acordo com o próprio ritmo e não deixar o dinheiro ditar cada escolha. Porque a verdadeira liberdade não mora na conta bancária, mas na capacidade de dizer não ao que já não faz sentido e dizer sim a si mesma. A verdadeira riqueza não vem de um bilhete de loteria premiado, não vem de um salto repentino na carreira ou de um investimento brilhante. Ela nasce das pequenas escolhas, repetidas todos os dias, das vezes em que paramos para pensar antes de gastar, das vezes em que decidimos não comprar mais para manter o coração leve, das vezes em que escolhemos viver de acordo com nossos valores, em vez de correr atrás do que os outros chamam de sucesso. Os japoneses não seguem o minimalismo para sofrer ou se privar. Eles apenas escolhem soltar o excesso, para manter o suficiente. Não é viver em cômodos vazios, é viver em liberdade. Liberdade das decisões financeiras inconscientes, liberdade do medo da falta, liberdade para viver a própria vida, no próprio ritmo. Pouco a pouco, dia após dia, quando você começa a poupar em vez de gastar por impulso, quando investe em si mesmo em vez de correr atrás de coisas, você está construindo uma nova base. A mudança não precisa acontecer de uma vez, mas ela virá, se você começar agora. E hoje quero deixar uma pergunta, só para você. Você vai continuar vivendo no mesmo impulso? Ou vai começar, com uma pequena escolha, a viver de um jeito diferente? Pode ser não clicar naquele pedido que apareceu na tela. Pode ser abrir sua planilha de gastos e se perguntar: o que eu realmente preciso? Ou simplesmente sentar em silêncio por alguns minutos e ouvir. Que tipo de vida eu realmente quero construir? Porque riqueza, no fim, não é um número. É uma sensação de leveza, de clareza, de estar em paz consigo mesma. Comece por aí, comece pequeno, mas acima de tudo, comece hoje.